Bom, olá a todos e todas. Então, dando continuidade à nossa temática da genética e a reprodução, a gente traz aqui para conversar com a gente, né, e para que vocês possam também ouvir sobre esse tema, a professora Lavínia Schuller, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, Lavínia, seja muito bem-vinda a essa conversa aqui conosco. Eu agradeço, então, parabéns pela iniciativa e estou muito contente de estar aqui com vocês. Bom, então eu vou ter que discordar que quem está mais contente sou eu de ter você aqui. Ok. Bom, então assim, conversando dentro dessa nossa temática, nós sabemos que a reprodução, ela é a base dos estudos da genética e a gente tem, né, fatores genéticos que influenciam um bom desenvolvimento dos processos gestacionais que estão relacionados com a reprodução, assim como também a gente tem muitos fatores ambientais e epigenéticos, por exemplo, que também se relacionam nessa temática. Lavínia, você vem trabalhando com a questão também desses fatores ambientais numa área que tem um nome um pouco complicado, mas que a gente precisa falar, que é a teratogênese. Você pode falar um pouquinho para a gente o que é essa área e o que é que ela busca estudar? Então, Vilma, muito interessante, a temática ela é importante, ela é muito atual agora, e eu conto um pouquinho da minha história para entender como é que eu cheguei na teratogênese. A minha formação básica, eu sou médica e fiz depois, então, especialização em genética médica, mestrado e doutorado, tá? Então, a minha área de trabalhar é aquilo que a gente chama de anomalias congênitas, defeitos congênitos. Antigamente a gente chamava malformações, mas é um termo meio pesado, então a gente está usando mais defeitos ou anomalias, um termo mais genérico. Então, aí vocês vão pensar assim, mas o geneticista, né, o que está fazendo trabalhando com agentes ambientais? É que, como a Vilma falou, os processos de desenvolvimento, né, os processos genéticos, de uma maneira geral, a gente tem os fatores genéticos, mas também tem os fatores ambientais, nós somos um organismo único. E quando a gente trabalha pensando em prevenção, em cuidado dessas anomalias, a gente não pode ficar só na genética, né? Tem que ir para a genética e para o ambiente também. Então, realmente já faz mais de 30 anos que nós temos dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que é o Hospital Escola, esse sistema de informação sobre teratógenos. Então, o que é teratógeno? É uma palavra pesada mesmo, mas significa qualquer agente, substância, vírus, né? Vamos nos lembrar do Zika, medicações, talidomida, ou mesmo às vezes doenças maternas ou exposições ambientais, como radiação, pesticidas, enfim, que possam causar problemas no desenvolvimento embrionário ou fetal, tá? Então, para além, mais modernamente, para além desses defeitos físicos, né, que são as anomalias congênitas, a gente está preocupado também em problemas como desenvolvimento cognitivo, né, deficiência intelectual, problemas neurológicos e às vezes até infertilidade, perda da gravidez, quer dizer, pega toda essa questão reprodutiva mesmo. Isso, Lavínia. Acho que você tocou num ponto assim bem importante. A gente tem uma gama de substâncias, agentes físicos que podem causar danos. Que tipo de danos poderiam ser exatamente esses? Você falou de algumas coisas neurológicas. Com relação à Zika, a gente tem, eu não sei se até você sabe, né, mas a nossa região Nordeste ela foi muito impactada com a questão da Zika, né? Então a gente tem muitos casos de microcefalia. Pernambuco é um dos estados que mais teve casos registrados, acho que junto com a Paraíba. Então, assim, o que é que esses agentes normalmente podem provocar de danos a esses embriões? Então, os danos são bem variados, né? E tu chamaste muito atenção para a importância que Pernambuco teve na identificação do Zika como um agente teratogênico, né? Então, assim, Pernambuco teve uma importância muito grande em, primeiro, dar o alarme que estava havendo um aumento de casos de microcefalia, e depois também uma contribuição muito grande para a identificação
desse vírus como o agente teratogênico, né, que causava isso. Então, a gente pode esperar, por exemplo, assim, ó, a microcefalia, no caso do Zika, é uma diminuição do perímetro cefálico, mas o problema no Zika não é só que o crânio estava pequeno, é o cérebro embaixo que teve um problema no desenvolvimento por causa da infecção do Zika, por causa da resposta inflamatória do organismo. Então, a primeira coisa é, quando a gente pensa assim, nessa questão de teratogênese, o agente precisa passar a placenta, se for um vírus, ou se for uma medicação, né? Que aí passa pela placenta, ou se for radiação, pode ir direto. Mas seja o que for, tem que atingir o embrião ou o feto, né? E aí, fazendo um paralelo, a gente está agora ainda, né, na pandemia de Covid, há 2 anos já aqui no Brasil, e o Covid não se mostrou teratogênico. Por quê? Porque ele não passa a placenta, tá? Então, as crianças que nascem, às vezes, com Covid, são porque é no momento do parto que a placenta já vai se separando, pode ter. Claro, tem crianças que nasceram prematuras, que nasceram mal, mas eram por causa da doença materna. A mãe fica doente, uma mulher entubada, por exemplo, né, assim com a respiração artificial, ela também fica usando sedativos, né, medicações anestésicas que passam, ela vai ter outras condições, diminuição de oxigenação e tudo mais. Então, as consequências realmente adversas para o feto são relativas à condição materna. Então, vamos responder essa pergunta inicial: o que pode causar? Então, a gente pode ter o efeito direto, e aí a gente pode ter anomalias físicas. Talidomida deu defeitos de redução de membros, que a gente chama, ou seja, bracinhos curtos, né? Mas também pode ter anomalia de órgãos internos, coração, rim. Vai variar de acordo com o agente e o tempo, o momento que o embrião está se desenvolvendo. Então, se vocês se lembrarem de aulas de embriologia que tenham, né, vão saber que há momentos em que os órgãos estão se diferenciando mais ou menos. Esses são os momentos mais sensíveis para a ação de um teratógeno. E vejam bem, então, quando eu falei desses problemas neurológicos e etc., o cérebro não tem momento que a gente diga seguro, ele começa a se desenvolver bem no início da vida embrionária e vai até a vida pós-natal, tá? Até os 18 anos o cérebro está crescendo. Por que eu estou dizendo isso? Por algumas substâncias que têm efeito direto no cérebro. Álcool é um. Então, quando vocês ouvem por aí dizer não beber na gestação, abstinência total, é porque o álcool ele passa livremente a placenta, ele não é nem filtrado, é uma moleculinha que vai direto e dali entrando na circulação fetal vai direto para o cérebro, tá? Então, a gente sabe que tem interferência no cérebro desenvolvendo e essa mesma razão de proibição de uso de álcool de qualquer indivíduo até os 18 anos de idade, tá? Então tem uma razão biológica, pensem na razão biológica. E a gente não conhece a dose inferior segura. E aí vamos pegar um pouquinho de genética, tá? Porque todo mundo vai conhecer alguém cuja mulher, né, às vezes até nossas mães, numa época que se sabia mesmo, beberam durante a gravidez. Estamos, eu e a Vilma aqui, né? Fazendo um podcast para vocês, né? Mas vejam que a resposta a todos esses agentes ambientais é mediada em boa parte pelos nossos genes. Vocês estão ouvindo pessoas que 2 irmãos tiveram, um teve Covid e o outro não. Um casal, um teve Covid e outro não, morando juntos, sem usar máscara, porque estavam ali juntinhos. Um foi para a UTI, o outro teve só alguns espirros e nem, se não fosse um teste, nem saberia que estava com Covid. Então, para os teratógenos é a mesma coisa, são variações genéticas e que nós não conhecemos todas. Então, eu não posso dizer nesse momento, esse par mãe-feto não tem problema, esse outro é de alto problema. Então, a conduta é essa, tá?
E isso explica também porque a gente sempre vai ter exceções, né? Porque é um processo mais dinâmico. Então, pensem que o organismo pode, então, ser desde ser um dano tão grave que a gestação se perde, a gente pode ter as malformações congênitas, né, esses defeitos físicos, a gente pode ter problemas neurológicos e, agora vem o mais interessante, assim, interessante do ponto de vista científico, mas preocupante, é que, vejam, vocês sabem também que algumas substâncias podem entrar no núcleo da célula, causar mutações que vão se manifestar lá adiante como câncer. Então, por exemplo, fumar durante a gravidez aumenta a probabilidade que a criança nasça pequena, etc., mas também aumenta a probabilidade de câncer nesse bebê que é filho de uma mãe fumante durante a gravidez, tá? E outras substâncias que a gente agora está começando a conhecer. Então, tem efeitos também que a gente não vai ver ao nascimento, nem às vezes nos primeiros meses de vida, mas só adiante. Então, é um mundo, um mundo. Exatamente, Lavínia. Quando você falou até de alguns medicamentos ou até alguns produtos bioquímicos mais recentes, eu me lembrei de uma questão que eu acho que a gente está tendo um foco maior nisso, que é o seguinte: a gente agora tem uma geração mais jovem e que estão se tornando aí mães, pais, e que essa geração ela vem com alguns problemas, digamos assim, de base psicológica, psiquiátrica, e que a gente tem vários desses jovens até fazendo uso, né, de medicamentos psicotrópicos ou no sentido de tentarem, por medicação mesmo, né, prescrição médica, tudo certinho, né, são pessoas que estão em acompanhamento e que eu acho que é uma coisa que a gente vai ter aí adiante que ter um olhar a respeito disso, né, talvez se você, se você já tem alguma informação do que é o efeito desse tipo de medicamento, ou no caso do uso de psicotrópicos que não são de indicação médica, que efeitos que eles podem ter no desenvolvimento embrionário, ou assim, que perspectivas vocês imaginam ter em relação a isso? Ah, que pergunta interessante, Vilma. Olha só, vamos começar para os psicotrópicos, digamos, essas drogas de uso social, como a gente chama, essas que no Brasil são ilegais, né? Então, a não ser em certas circunstâncias, né? Então, maconha, crack, cocaína, esses estimulantes que são à base de anfetamina, e aí tem uma quantidade de coisas, tá? Então, se sabe que boa parte desses, de novo, eles não causam malformações, no sentido, a criança não vai nascer com anomalia física, mas eles têm ação no sistema nervoso central. Muitos deles estão relacionados a alterações depois, durante a infância, algumas delas a gente conhece por o nome de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tá? Ou TDAH, que é a sigla. TDAH não significa que alguma pessoa que tenha esse transtorno significa que a mãe tenha usado alguma substância durante a gravidez. Não. Mas a recíproca é verdadeira. Uma mulher que usa essas substâncias durante a gravidez tem mais probabilidade de ter um filho com TDAH do que uma mulher que não usou esse tipo de substâncias, tá? A outra dificuldade, às vezes, que a gente tem para saber os efeitos é que muitas vezes a gente não sabe sobre exposição, a não ser porque pelo fato de ser ilegal, às vezes, a não ser se uma mulher esteja assim realmente com muita dependência e que chega para algum tipo de cuidado, a gente sabe isso, mas em doses menores, muitas vezes isso é oculto, que nem consumo de álcool também, né? Não é uma coisa que é falada para a equipe de saúde, nem a equipe médica, até por medo da pessoa de ser denunciada, ter sanções e coisas assim. E o outro problema é que essas drogas de uso social muitas vezes vêm contaminadas por outras coisas, ou seja, ela não é vendida numa farmácia, nem prescrita, ela é conseguida de um traficante que trouxe o negócio não sei de onde. Então, a gente sabe que especialmente o crack e a cocaína, às vezes, vêm contaminados com outras coisas que têm até risco para a pessoa, tá? Então,
nesse contexto que é uma situação bem preocupante, além de a criança muitas vezes nascer com síndrome de abstinência e ter problemas muito, muito graves. Já no outro extremo estão aquelas pessoas que têm, sei lá, transtorno bipolar, depressão ou outras situações médicas em que há necessidade de uso de medicação. Nesse aspecto, a gente já está numa fase de muito maior conhecimento, porque as exposições são registradas, prescritas, né? Então, atualmente, veja, a gente trabalha numa equação que a gente diz de risco e benefício. Boa parte das medicações para tratamento de depressão atualmente são consideradas de risco muito baixo se existente. Por outro lado, a gente também sabe que uma doença psiquiátrica materna não tratada é de risco também para a gestação. E é impressionante, a gente tem muitos trabalhos mostrando, desde situações mais graves de mulheres que atentam contra a própria vida, né? E, portanto, é a perda da vida da mãe e da criança também, mas mesmo que não ocorra essa situação extrema de má alimentação, má adesão ao pré-natal, maior chance, e isso é impressionante, que muitas vezes ela para de usar a medicação porque tem medo da medicação, mas começa a usar álcool ou fumar para compensar. Então, às vezes, se troca uma situação de risco baixo por outra de risco maior, tá? Além de riscos pós-natais. O que são os riscos pós-natais? A gente conhece uma coisa que existe, que é a depressão pós-natal, de mulheres que têm filho e se deprimem em graus maiores ou menores, mas o que é essa depressão pós-natal? Muitas vezes, é difícil às vezes de vocês entenderem, mas porque não parece natural, mas acontece de haver uma rejeição da mãe, uma dificuldade da mãe de aceitar o filho, ou de ela ter muito medo que vai fazer alguma coisa pelo filho, aí ela tem dificuldade de amamentação, falta de cuidado, e além do sofrimento dela também, né? E se sabe que depressão durante a gravidez que não é bem tratada tem maior chance de ter depressão pós-natal, tá? Tem depressão pós-natal em mulheres que não tiveram sintomas antes, mas quem tem sintomas durante a gravidez é um preditivo. Então, resumo, tá? Depressão, transtorno bipolar ou outro transtorno psiquiátrico com diagnóstico, com acompanhamento, pode ser tratado farmacologicamente. O que a gente não indica? Sabe aquelas pessoas que usam, conseguem uma receita, porque por um uso que não tem uma indicação médica. Não, eu me sinto melhor, tomo Rivotril para dormir, porque eu fico muito ansiosa. Essa não é a recomendação mais adequada durante a gravidez. Entendi. Eu acho que realmente bem pertinente a gente tocar nesse assunto, né, já que é uma prática que a gente tem visto da situação dessa nova geração. Aí eu vou mudar um pouquinho agora o foco. Eu vou falar um pouquinho de um acontecimento mais antigo, que eu particularmente nem conheço todo, mas já foi até citado aqui por você, mas eu acho que vale a pena a gente recapitular, porque a gente pode ter crianças que hoje já são até adultos que vieram dessa situação, que é a questão da talidomida. Realmente eu já ouvi falar nela e já tinha ouvido falar que ela provocou, né, aquela má formação de membros. Você podia falar um pouquinho para a gente o que foi o uso dela, qual era o objetivo e por que realmente acabou acontecendo essa alta incidência de casos? Outra pergunta super interessante, e eu vou contar para vocês que no Brasil ainda se usa talidomida, mas vou chegar lá, e ainda temos crianças nascendo com síndrome de talidomida. Na época, 1950 e muitos, tá? Quase 1960, esses estudos não se imaginava, deixa eu ver se eu fico clara, não se imaginava que as medicações pudessem passar a placenta. Existia a ideia de uma barreira placentária. É verdade que a placenta filtra coisas, mas muitas moléculas passam, tá? Mas ainda não se tinha ideia de que medicações poderiam causar anomalias.
Então, se faziam testes em animais e logo em seguida era lançada a medicação, era lançada no mercado, e até efeito secundário, que agora todo mundo fica preocupado, tem todo o debate aí até de vacina, outras coisas, mas imaginem que há 60 anos atrás, mais do que 60 anos atrás, o mundo era outro e não havia essa preocupação. Então, as medicações eram lançadas no mercado com muito mais tranquilidade. E a talidomida ela foi lançada por ser uma medicação, olha só que interessante, um sedativo. O sedativo é um tranquilizante. E que era considerado seguro. Seguro por quê? Porque mesmo em altas doses, ele não causava morte, tá? Naquela época, outros tranquilizantes eram barbitúricos, são os tranquilizantes poderosos que se tu toma demais, a pessoa para de respirar e morre, tá? Marilyn Monroe, tá? Se suicidou e vários outros tentaram suicídios ou conseguiram tomando barbitúrico com álcool. 2 depressores de sistema nervoso central, vai para a banheira, dorme, não acorda nunca mais, tá? Então, quando descobriram uma molécula que causava sedação nos ratos e camundongos, tá? E o ratinho dormia, mas não morria, não diminuía o sistema respiratório, pá, olha que maravilha, tá? A outra coisa, eles fizeram estudos em camundongos, e em camundongos não era teratogênico. E a gente não conhecia ainda tanto de genética para saber que as espécies têm genéticas diferentes, tá? Então, essa medicação foi lançada no mercado para ser vendida, inclusive, em supermercado. Eles chamam em inglês over the counter, sem necessidade de prescrição, mas que significa que em qualquer armazém da esquina, literalmente, se poderia conseguir a medicação, tá? Então ela foi muito usada e depois, logo em seguida, se descobriu, além disso, era um ótimo antiemético, ou seja, curava enjoo. E aí as mulheres grávidas usavam muito por 2 razões, pela ansiedade e para curar enjoo. E o enjoo é bem no início da gravidez, bem às vezes quando a mulher nem sabe que está grávida ainda, tá? Então toma a medicação e a medicação causava, e ainda causa, defeitos de membros muito graves, tá? Mais adiante, então ela foi retirada do mercado. Nos Estados Unidos nunca foi comercializada, tá? Porque lá tinha uma mulher, essa foi uma heroína, tá? Ela começou a fazer perguntas e coisas, ela não estava muito feliz com as evidências de segurança, começaram a aparecer alguns sinais de par-efeito que nem eram a ver com gravidez, e no final, quando ela estava assim, tipo, para ser vencida pela indústria, ou assim, teria de dar aprovação, começaram a aparecer os relatos de anomalias congênitas. Então, os Estados Unidos foram preservados dessa tragédia que pegou milhões de crianças, tá? E que agora são pessoas mais ou menos da minha idade, 60, 61 anos de idade, tá? Muitos já morreram, mas alguns ainda estão vivos porque não dava problema intelectual, mas problemas físicos muito, muito, muito deformantes. E aí, tá, pode perguntar, então. Não, Queria falar alguma você coisa, falou né? que ainda hoje a gente ainda Isso. tem a utilização. Em que contexto? Como? Então, o que aconteceu? Ela saiu do mercado, mas depois se descobriu, usando em homens, que ela tinha um efeito também anti-inflamatório, muito importante, imunomodulador. E aí começou a ser usada para uma consequência da hanseníase, tá? Que é o que a gente chama de eritema nodoso, é uma reação inflamatória, mesmo quando a pessoa já está curada da hanseníase, tá? E está muito relacionada àquela hanseníase muito avançada, àquela multibacilar. E o Brasil é um dos campeões em prevalência de hanseníase, não só prevalência em número absoluto de casos, porque a nossa população é muito grande, tá? Então, até hoje, a gente não conseguiu no Brasil eliminar a hanseníase, não é nem erradicar, eliminar, é botar níveis abaixo de 1 a cada 10 mil. E o pior, o preconceito contra a hanseníase faz com que muitas pessoas demorem a fazer o diagnóstico.
seja porque os médicos não estão pensando, porque a equipe de saúde não faz um diagnóstico diferencial, pensa que é fungo, seja porque as pessoas já sabem que tem membros na família afetados e ficam quietinhos quando começam a aparecer manchas na pele, alteração de sensibilidade, e aí quando diagnostica já está numa fase avançada, com maior probabilidade dessa reação. Então, o Brasil usa, sim, talidomida para tratamento do eritema nodoso ansênico. Há uma regulamentação muito grande que já foi refeita de termos de consentimento, de cuidados, etc., mas a natureza humana é diferente. Quer dizer, erros acontecem, aviões caem, né? Mesmo com todos os protocolos de segurança. Então, no Brasil, a gente tem, sim, crianças. Quando eu digo crianças, crianças agora, nascidas depois do ano 2000, depois de 2010, com síndrome de talidomida. A gente tem trabalhado muito para evitar isso, né? Mas é verdade que aqui no Brasil ainda temos casos recentes. Pois é, né? Mas eu entendi que existe um lado positivo da utilização dela nesse tratamento, né? É um custo, Sim, novamente, que tem que ser avaliado dentro dos riscos que existem. isso. E mesmo para outras doenças, mieloma múltiplo, mas aí que pega pessoas fora da idade reprodutiva, vários, ao redor do mundo, a talidomida fez um retorno por causa dessa ação anti-inflamatória. Tá? Isso. Bom, agora eu queria falar com você de um outro projeto, né, que você desenvolveu, que eu tive a oportunidade de ver na forma dos vídeos que foram produzidos, que com certeza ainda foi uma parte, né, pequena de tudo que vocês devem ter construído, mas que eu achei sempre fenomenal. Eu utilizei muito esses vídeos, ainda utilizo, são bem ilustrativos, né, então são referentes ao projeto de genética médica populacional das 4 heranças, né, que vocês tiveram, que envolveram regiões diferentes do Brasil. E aí, nesse projeto, teve um deles que me chamou muito a atenção, que envolveu também a região Nordeste, né, que foi a questão de vocês encontrarem aquelas doenças que têm uma herança que nós chamamos, né, de recessiva, muitas são raras, e que foi super comum, né, de ser encontrado em algumas populações aqui da nossa região. Então, eu queria que você falasse um pouco, né, do projeto, no sentido da parte científica, e também como que vocês se sentiram, né, como profissionais, vários profissionais estavam envolvidos dentro do projeto a respeito disso. Ah, que legal, Vilma. Que bom que também tu gostou do filme, né? Então, olha só, genética, esse projeto, ele começou dentro do contexto dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, que foi um projeto grande do CNPq e que já tem mais de 10 anos, tá? Então, qual era o objetivo geral, tá? O Brasil é um país de 210 milhões de habitantes, né, dimensões enormes, e nós, médicos geneticistas, trabalhamos com doenças raras. Pronto, então, tá aí uma fórmula já, e é um país de média renda, tá? Mas média renda com iniquidades, quer dizer, média renda no total, na média, mas tem alguns muito ricos, ok? Mas muitos muito pobres. Então, como prestar assistência para as doenças genéticas com uma população tão grande, pensando que essas doenças muitas vezes não vão entrar nos objetivos de saúde pública, de forma a não criar dois Brasis, um de pessoas que tenham acesso a tratamento e cuidado e aconselhamento genético, e outro Brasil que nem sabe o que é uma doença genética, né? Então, claro, não é uma coisa que a gente vai resolver de uma hora para outra, mas nós partimos aí, veja como é importante conhecer genética e genética básica, né? Então, o que a gente sabe da genética de uma maneira geral, né? Então, as populações têm características genéticas que as diferenciam. E algumas vezes essas diferenças genéticas também são diferenças em frequências de alguns alelos, né? Alelos com mutações, alelos deletérios, que a gente chama alelos que podem causar doenças em alguns desses genes. A outra coisa é saber das características. Então, doenças recessivas, né? Doenças recessivas, a gente sabe que precisa ter um pai e uma mãe com um alelo afetado, e a partir daí a gente tem aqueles 25% de chance, né? Se os pais são assintomáticos, né? Eles
são heterozigotos. Quando a gente tem um filho afetado, sabe que os pais são heterozigotos, né? Ou seja, cada um deles tem um alelo afetado, um alelo normal. Quando a gente trabalha com fenótipo raro, então vamos pensar, a doença rara é um fenótipo raro, né? Sabemos que existe uma maior probabilidade, então, quando acontece isso, de que como é que dois alelos raros vão se encontrar? Isso acontece com mais frequência quando os pais são parentes, né? Porque tem um ancestral comum e muitas vezes, então, cada um recebeu esse alelo deletério do mesmo lado da família, tá? Nesse ancestral ou ancestrais comuns que os unem. Se a gente for adiante um pouquinho, muitas vezes, e no Brasil acontece isso, além do casamento, esse que a gente chama consanguíneo, de casar entre parentes, né? A gente pode também ter o casamento preferencial, seja por questões culturais ou religiosas. Então, eu caso com pessoas que são da mesma religião que eu, ou da mesma comunidade. E, além disso, tem a outra coisa que a gente chama dos isolados geográficos também, ou seja, locais que são pequenos, né? E que poucas pessoas, tem pouca imigração, pouca entrada de pessoas, e as pessoas vão passando o tempo e elas não se dão conta que elas são parentes. Então, é uma coisa que em genética a gente chama de endogamia, casar dentro do mesmo grupo, tá? Então, já se tinha na literatura exemplos nos Estados Unidos de comunidades, algumas religiosas, mas também isoladas geograficamente, aqueles Amish, ou os Quakers, né? Tem até séries na televisão que têm prevalência maior de algumas doenças genéticas, populações judaicas que foram perseguidas, que etc. também. Então, resolvemos fazer isso dentro do Brasil, pensando, no Brasil deve ter comunidades ou locais com uma prevalência maior de doenças genéticas e que, portanto, teriam direito a um atendimento especializado, tá? Então, esse que ficou mais emblemático e que foi o que motivou mesmo o início do projeto foi essa população em Monte Santo, na Bahia, as pesquisadoras que começaram a trabalhar com isso são da Federal da Bahia e da Fiocruz da Bahia, a doutora Angelina, principalmente, e outros, né? Outros lá também, e que começaram a identificar crianças com uma doença que é muito rara, a mucopolissacaridose 6, é um erro inato de metabolismo, a criança não metaboliza, não consegue clivar algumas moléculas que ficam dentro do lisossomo, a célula vai crescendo, a criança vai tendo deformidades progressivas, ósseas, aumento do fígado e baço, mas a inteligência fica normal. Então, ela observou isso, aí nós começamos o projeto, fomos para lá, e aí foi muito interessante essa tua pergunta, como é que a gente se sente, porque é muito importante, às vezes, a gente pensar, o geneticista tem que ficar lá naquele hospital muito lindo, terciário, cheio de equipamentos, sofisticação, quando, às vezes, a necessidade está lá fora, num lugar, num lugar longe, né, das grandes capitais, e a gente precisa ir lá, né? Então, trabalhar com a comunidade para evitar a questão de preconceito, as ideias sobre por que tinha aquelas crianças eram variadas, até que poderiam ser ETs, quer dizer. Então, assim, uma disseminação para a comunidade dos fatos biológicos, né? A possibilidade de inclusão dessas crianças, de aconselhamento genético, e essa é uma das doenças genéticas que tem tratamento. Então, o que acontece é uma falta genética de uma enzima e que, por infusão, se pode colocar a enzima de volta no organismo. Só que tu tem que fazer isso periodicamente. Então, vejam, ao invés dessas crianças virem lá de Monte Santo em condições precárias para Salvador, para fazer a infusão no hospital universitário, foi feito todo um movimento e, junto com a prefeitura local, a Secretaria de Saúde, se colocou lá um local para fazer o tratamento. O tratamento é pago pelo governo, né, federal, mas a estrutura foi colocada lá em Monte Santo, tá? Então, faz sentido.
Então, esse é tipo exemplo de grande gratificação do geneticista, né, que ajuda uma população inteira. Outra coisa, lá já está se fazendo há bastante tempo o teste do pezinho, porque o tratamento ele é eficaz se tu detecta e começa antes que apareçam os sintomas, tá? Quanto mais cedo, melhor. Então, o teste do pezinho permite que se faça a dosagem enzimática, pesquisa da mutação, porque dentro dessa ideia de isolado populacional é uma mutação que está lá. Aqueles que pensavam que não eram parentes, na verdade, são parentes. Pode ter, sei lá, um ancestral há 5 gerações atrás, né? E então é feito esse aconselhamento genético para as famílias que já têm filhos afetados, mas mesmo quem não tem, as crianças que nascem recebem o teste do pezinho e, se são afetadas, já são encaminhadas para tratamento. Que ótimo, né? Então a gente viu que o projeto teve também essa resposta já desenvolvendo. E aí eu aproveito para perguntar, né? O projeto continua? Como está sendo a questão dos investimentos? Como é que vocês estão levando se continua? Pois é. Essa é uma questão, a parte triste. O projeto teoricamente existe, mas a dotação dos INCTs de investimento monetário do governo terminou agora, no final de 2021, tá? Nós estamos numa situação de muita crise na ciência brasileira, de uma maneira geral. Então, alguns projetos continuaram sendo financiados com verbas do pesquisador mesmo, né? Mas dos pesquisadores envolvidos, mas a situação é muito triste, nós temos que lutar por isso, porque senão a gente vai perder muita coisa em todas as áreas, disso que eu falei, olha coisas de sucesso do Brasil. O Brasil mostrou para o mundo rapidinho microcefalia associada à Zika, como trabalhar, porque muitos pesquisadores se uniram junto com iniciativas governamentais em diferentes níveis, ou seja, né, assim, houve um esforço conjunto de dar uma solução e conseguimos. Então, não é falta de cérebro que a gente tem. E agora nós estamos numa crise porque pessoas jovens estão indo embora do Brasil. Pessoas jovens cientistas, a gente forma os cientistas e eles vão embora. Outros a gente começa a formar, eles veem uma chance melhor e eles têm razão, vão embora. Então, não é só a questão mais do dinheiro, é do investimento na pós-graduação, na graduação, iniciação científica, mas na pós-graduação, bolsas decentes, uma bolsa de R$ 1.000 para mestrado, qualquer outra coisa que uma pessoa minimamente inteligente faça vai ganhar mais dinheiro que isso. As pessoas têm que sobreviver, né? Então, não é para lamentar, é uma situação grave e a gente tem que mostrar como nós temos competência científica no Brasil. Temos capacidade, mas não basta só amor e criatividade, né? Ciência é um métier, é um trabalho, precisa recurso e precisa apoio para os jovens que estão começando. Nós, velhinhos, daqui a pouco, não estamos mais aqui. Então, a gente precisa investimento na geração futura. Vocês que estão ouvindo o podcast. Isso, é isso mesmo. Acho que a gente tem que ter essa consciência e temos que batalhar para que essas coisas voltem. Projetos maravilhosos como esse, que têm uma resposta, que têm um acompanhamento, né? Não podem parar e, ao contrário, deveriam se expandir para que a gente possa ter estudos em outras localidades. Com certeza aqui na minha região mais específica, o estado, a gente tem populações que têm doenças genéticas e que a gente não tem um sistema desse de identificação, de quem sabe em algumas delas ter algum tipo de tratamento ou pelo menos a orientação. Olha como coisas básicas que você falou, até desmistificar o que é aquela doença, né? A gente vê no documentário aquelas crianças que têm, imagina como é o bullying, até uma questão educacional. Sim. Que não tem a ver com a questão de saúde, a gente tem uma consequência disso, e desmistificando, explicando, acompanhando, promovendo o tratamento, promovendo a inclusão, o que essas crianças podem ainda desenvolver, né? Quantas coisas elas podem alcançar. Então, sem dúvida, isso é fenomenal. Dentro desse projeto, né, dos vídeos, teve um que com certeza levou você, inclusive, até a mídia, que se tornou muito, muito conhecido, que foi a descoberta da base genética sobre a gemelaridade, né, que tínhamos nessa população aí do seu estado, né, do Rio Grande do Sul,
e que repercussão que trouxe isso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, né, de como é que foi. Eu fico invejando, eu queria conhecer essa cidade aí dos Pois gêmeos. é, isso, a dos gêmeos. Então, essa história dos gêmeos, ela é interessante porque foi a própria população que veio atrás de nós à procura de algum tipo de resposta, tá? Então, só para vocês entenderem, é uma cidadezinha também pequena e basicamente de ancestralidade alemã, tá? Então, aqui no sul, a gente teve muitos imigrantes que vieram no século XIX aqui para o Rio Grande do Sul, ficaram por aqui e depois, assim, por uma questão de terras, eles foram indo para mais oeste do estado. Então, fica quase na fronteira da Argentina, tá? E aí, essa história, agora todo mundo fala em fake news, né, ou notícias falsas, mas é verdade que sempre a mídia, de uma maneira geral, e todos nós adoramos histórias assim meio fantásticas. E naquela cidade apareceu uma história fantástica que era o seguinte: qual é o fato biológico? Eles têm maior prevalência de gêmeos. Nasce um monte de gêmeos lá, tá? Mas qual é a história? Até aí tudo bem, gêmeos, que lindo, né? Que coisa boa. Por que tem que ir geneticista e etc. lá? Então, a história, e aí eu estou sorrindo porque parece hilário, mas também tinha a parte triste, que é o seguinte: começou uma história de jornalistas que se diziam que eram historiadores, mas não eram historiadores de verdade, propagando uma ideia que havia muitos gêmeos, porque um médico nazista horroroso, tá, chamado Mengele, que tinha fugido da Alemanha para a Argentina e que morreu mesmo no Brasil, incógnito, teria passado por Cândido Godói, feito experimentos com a população lá e por isso tinha muitos gêmeos. Então, era uma população, e essa história foi ficando, e sempre tinha jornalista lá, e voltando com aquela história, e até uma vez o vereador, um dos vereadores da cidade veio lá e disse assim, escuta, nós queremos ter uma explicação para isso, tá? Porque se foi Mengele, a gente quer saber, porque imagina, eles estavam assim numa situação super frágil. Ou eles eram experimentos do Mengele, ou eles eram pior, colaboracionistas nazistas, né? Que tinham aquela ideia da raça ariana. Então, um problema para eles assim estarem tão expostos. Então, eles nos convidaram e perguntaram se a gente teria alguma coisa para responder. Então, fizemos um projeto, fomos lá, mas também, de novo, trabalhar muito com a comunidade para não ser mais um grupo de pessoas desconhecidas lá que vai coletar sangue ou saliva, tirar medida, fazer um monte de perguntas, né? E o que a gente descobriu foram coisas assim, muito, algumas muito simples, outras um pouco mais sofisticadas. As simples, a gente conseguiu fazer uma história familiar deles que juntava todas essas famílias de gêmeos quase em uma única grande, a gente chama heredograma, né, um pedigree, enfim, uma árvore genealógica da comunidade. E também identificamos uma variante em um gene que está relacionado à reprodução, o gene P53. Ele está muito relacionado com divisão celular. Algumas variantes do P53 dão suscetibilidade a câncer. E nós identificamos uma variante nessa população que provavelmente estava relacionada à maior probabilidade dessas células se dividirem mais, formarem gêmeos e esses gêmeos sobreviverem também, tá? Até o nascimento. Então, a gente mostrou tudo isso, fizemos reuniões com a comunidade. Nesse caso, nós fizemos umas devoluções importantes para eles, publicamos um artigo, além dos artigos científicos, um artigo em português, numa revista de acesso livre, e que tem 3 coautores que são da comunidade lá, que nos ajudaram a fazer esses heredogramas. Doamos para a prefeitura todos os dados brutos, os bancos de dados, tá? Um computador e também as impressões, as impressões quer dizer assim, tipo, não é mapa, né? Mas assim, todas as árvores genealógicas que a gente fez, como a gente trabalhou com geolocalização de onde nasciam esses gêmeos, tá? Nós também colocamos para eles lá dados sobre onde estão as escolas, poços d'água e coisa que para gerenciamento da prefeitura é maravilhoso. Colocamos também um sinal para um satélite lá, tá? Isso é o pessoal da geologia da Unicinos que nos ajudou muito, foi sensacional, tá? Então tem um sinal. Quando a gente usa o celular e quer geolocalizar onde a gente está, depende do número de satélites que tem no ar
e de número de sinais que são dados, porque são feitos tipo triangulinhos, triangulações que a gente chama. Então, às vezes, a gente nota que tu está num lugar isolado, tu tem um pontinho e tem aquele círculo imenso lá que diz, tu pode estar em qualquer lugar nesse círculo imenso aí ao redor. Então, para a região, de uma maneira geral, ter mais um ponto de satélite numa área que era meio descoberta, é super importante. Significa que cada vez que um satélite passa, ele pega ali Cândido Godói, pim, e aí vai marcando próximo e vai dando essa sensibilidade quando a gente usa qualquer sistema de geoposicionamento. Tá? Isso não é de geneticista, mas aprendi com os geólogos lá. Então, a gente foi um trabalho muito legal por fazer o que a gente deve fazer mesmo, né? Mas que houve uma oportunidade, que é uma devolução para a comunidade das coisas que a gente faz, do que a gente aprende, porque eles, né, se submeteram, foram sujeitos de pesquisa, era uma pergunta deles, e a nossa tarefa como cientistas também, dizer o que a gente está fazendo, por que está fazendo, e dar o retorno, senão depois é muito fácil dizer, não, esses cientistas não fazem nada, não sabem nada, né? Não a divulgação da ciência, e por isso esse podcast é importante, porque as pessoas têm que saber como é que funciona a ciência, o que é ciência, o que não é, o que parece ciência, né? Então, nesse momento que tem tantas coisas sobre Covid, sobre vacina, sobre a infecção, é muito importante a gente entender como que é movida a ciência, né? Não é religião, não é eu acredito nisso, né? Então, mas a gente tem que saber o processo. E nesse processo, os cientistas têm uma função não só de dizer, é assim porque eu sou cientista e eu tenho o currículo Lattes melhor que o outro, não é assim, né? É nossa função explicando quais são os processos da metodologia científica, as limitações, como que a gente trabalha sempre com probabilidade, né? Mas como é que a gente sabe medir essas chances de erro? Então, tudo isso é fundamental na educação das pessoas em geral, começar entendendo como funciona isso. E aí a nossa função aí, né? Também social e cívica. Não, Lavínia, é importantíssimo tudo que você falou aí. É uma resposta, parece uma brincadeira, né? Vamos saber por que nascem muitos gêmeos e quantas pessoas. Eu, por exemplo, sempre me deparo com algum estudante me perguntando, professora, tem casos de gêmeos na minha família, eu tenho chance de ter filhos gêmeos? Então, vocês trazem uma resposta disso para uma comunidade. Até queria que você também falasse se isso se estende de maneira geral à população brasileira ou se realmente foi uma característica de natureza europeia, mas a gente tem essas informações e vocês trouxeram muita repercussão para eles, colocaram eles até mais no mapa, né, de divulgação, que eles já tinham alguma coisa, mas vocês colocaram, e esse suporte de várias áreas ali na comunidade, para a comunidade também se desenvolver. Fantástico. Que legal. Então, assim, essa variante que a gente encontrou lá, que ela está mais concentrada nessa população, parece ser uma característica dessa população. Mas a gente parte desse princípio que o teu aluno perguntou, e etc., é verdade. Há uma suscetibilidade genética com genes diferentes, né, em ter filhos gêmeos, tá? Então, do ponto de vista de avanço da ciência, também foi importante ter essa população para a gente começar a entender mais quais são os genes que estão envolvidos nessa questão da gemelaridade. Mas aí, então, só para terminar, nessa questão de genética médica populacional, a gente trabalha muito com uma coisa que se conhece em genética de populações, que é o efeito do fundador. Então, a gente vai dizer, sim, mas lá na Alemanha, de onde eles vieram, não tem um monte de gêmeos. Por que esses têm, né? Por que São Leopoldo, que é uma cidade aqui do lado de Porto Alegre, que é cheia de alemão, o berço da colonização alemã aqui, não tem tantos gêmeos? Então, é uma questão que a gente chama de amostragem. Vamos tentar. A gente tem uma população grande que tem uma variabilidade genética muito grande. Então, nós somos muito variáveis, tá? Então, olha aqui Porto Alegre, Recife, olha a quantidade de gente que tem, com muitas caras diferentes, né? E também muitos genes diferentes. Agora, vamos imaginar que de Recife, tá? Vamos imaginar na época da colonização alemã, sai um barco, tá? Um barco com, sei lá quantos, 200 recifenses, tá? Esses recifenses são muito variáveis, mas toda a variabilidade de Recife não está representada nesses 100 recifenses, tá?
Daí que uma coisa que pode ter uma frequência em um... Qual é a população de Recife agora? 4 milhões? Eu acho que a gente está em dois, dois Tá, e 1 em meio, 2 sou meio milhões, ruim. tá? Tá, mas tudo bem, vamos chutar 2 milhões, tá? 1 em 2 milhões, mas vamos imaginar assim, ó. 1 em 2 milhões, nós sempre nós somos diploides, então se eu tenho um alelo, tá? Um alelo em 2 milhões de pessoas, são em 4 milhões de alelos no total, porque nós somos 2N, tá? Então, uma coisa que tem uma frequência 1 em 4 milhões, vai para esse barco de 100 pessoas ou 200 alelos para 1 em 200, tá? Agora, imaginamos que esse barco saiu de Recife e foi lá. Vamos imaginar que Fernando de Noronha ainda não tenha sido colonizado. Chegaram em Fernando de Noronha e eles vão, então, povoar Fernando de Noronha. E não tem muita gente chegando em Fernando de Noronha. Eles vão lá, vão casando entre eles, vão crescendo. E esse alelo, que é muito raro, talvez, em Recife, se tornou frequente lá. Com o passar do tempo, vejam, essas 100 pessoas, mesmo que no início eles sejam todos não aparentados, passando algumas gerações, eles são, porque a probabilidade de casamento é entre eles mesmo, endogamia, tá? Então, vai começar a aparecer essa característica lá. Isso é o que a gente chama de efeito do fundador. Alguém que chega, mesmo que na população original seja raro, tá? É um efeito de amostragem. Espero que tenha entendido, mas é basicamente isso a explicação que a gente tem para Cândido Godoy, tá? Tá, isso, deu para a gente compreender, sim. Lavínia, já vou aqui me aproximando da parte final, então eu queria duas questões, acho que um pouco mais até particulares, mas para a gente deixar aqui. Você poderia me dar um spoiler científico, ou seja, o que você, com o seu grupo, está atualmente realizando, ou que projeções você está até deixando para a sua nova geração aí de orientados que vocês estão desenvolvendo no teu laboratório ou no teu grupo de maneira geral? Tá, então olha só, a gente tem que se adaptar aos tempos, né? Então, assim, ó, com a pandemia, laboratório molhado, né, ficou muito debilitado e com a questão de verba também. Por outro lado, eu sendo médica geneticista e tendo esse viés de genética médica populacional, nós começamos agora, 2 anos, a trabalhar mais com vigilância de anomalias congênitas. O que é vigilância? Saber quantas crianças nascem com anomalias e que tipo de anomalias. Nós já temos um sistema no Brasil que é a declaração de nascido vivo, que tem essa informação na declaração de nascido vivo. Mas ela é preenchida de qualquer maneira, por pessoas, às vezes, que não detectam, não sabem como descrever e etc. Então, isso é uma das questões. Mas por que a gente está interessado nisso? Está interessado porque saber quantas crianças nascem é a oportunidade de fazer duas coisas. Primeiro, saber quais são os fatores de risco que existem na nossa população, tá? Para essas anomalias. Então, o nosso projeto não é só o SINASC, é procurar identificar essas anomalias ao nascimento, entender quais são os fatores de risco. Quando a gente diz fatores de risco, quer dizer assim, ó, às vezes eu posso ter um agente ambiental, mas ele não é a única causa, tá? Então, fumo é fator de risco, obesidade antes da gravidez é fator de risco, diabetes é fator de risco, uso de álcool, infecções, tá? Então, essas situações todas na nossa população. E depois também a outra coisa, identificada essa anomalia, nós estamos acompanhando essas crianças até 1 ano de idade para saber o que acontece. Acontece não é para saber assim, vamos olhar, não. Saber o que acontece é, ela sobrevive a 1 ano, ela teve acesso a algum tipo de sistema especializado de saúde, ela teve acesso a cuidados, né? Então a gente vai até 1 ano porque o projeto ele tem esse limite. Depois a gente pode expandir mais, tá? Mas vejam que a gente continua dentro do projeto de genética médica populacional. Fizemos um grupo aqui no Rio Grande do Sul e agora eu quero contar para vocês que a gente já tem também 2 pessoas, uma em Manaus e outra em Roraima, em Boa Vista, que é quase nada o conhecimento sobre anomalias congênitas lá, dando essa ideia, não, imagina, Roraima,
né? Então, estamos começando a trabalhar nesse aspecto com três alunas de doutorado de lá mesmo. Então, vejam como às vezes a pandemia e o isolamento têm algumas vantagens. Fosse em outra época, essas meninas, né? Para mim são meninas, tá? Essas mulheres lá de Roraima e de Manaus teriam vindo para Porto Alegre. Eu teria colocado elas dentro de um projeto porto-alegrense ou gaúcho, né? Para depois elas voltarem lá. Dessa maneira, elas já estão começando lá mesmo, dentro da realidade delas. Óbvio que a gente quer que elas passem pelo menos um ano aqui para disciplinas, aproveitar a convivência universitária, de pós-graduação, toda essa coisa legal. Mas esse é o tipo da gente aproveitar oportunidades, né? Oportunidades que eu quero dizer, mesmo na tristeza e na adversidade, a gente vê onde a gente pode agir, tá? Então, esse talvez um dos projetos principais. Fora isso, a gente continua com esse sistema de informação sobre teratórios também via online, tá? Então, sempre a gente está captando novos teratógenos e coisas assim. A gente estudou muito agora a questão do Covid durante a gravidez, e por isso a gente tem tranquilidade, claro, aí com um grupo internacional, né? A gente publicou, eu sou uma de, sei lá, 100 autores, né? Mas a gente deu a nossa contribuição também com os que nasceram aqui, aí eu digo aqui no nosso hospital mesmo, né? Então, são essas as coisas. E o de genética médica populacional, a gente continua cadastrando o que a gente chama de rumor, quer dizer, se alguém sabe de uma população isolada, ouviu falar ou qualquer coisa, pode nos comunicar e a gente deixa lá e, dentro do possível, tenta contactar alguém do local para ver se tem alguma coisa para fazer e etc. E vai. Não paramos, tá? Não paramos totalmente. Que ótimo, Lavínia. Acho que isso é muita coisa, né? Mesmo dentro desse contexto de pandemia, mas muita coisa que vocês ainda continuam e que ainda tem uma boa perspectiva aí de acompanhamento. Bom, e assim, a minha última pergunta, que na verdade é mais um comentário que eu acho que você pode discutir um pouco a respeito disso, é como você vê o papel hoje do geneticista dentro dessa rede de saúde, principalmente hoje agora pública, né, que tomou esse destaque por conta de todo o combate à Covid, a vacinação, o que pode ser feito dessas medidas públicas de saúde, mais pelo SUS em si, pelos profissionais que estão nele, e uma perspectiva para estudantes, né, que estão entrando aí, como que se mobilizarem para contribuir mais nessa área. Então, olha só, a questão do Covid ela é importante, né? Então, o pessoal de laboratório teve que trabalhar muito, né, adaptando o teste de PCR ou outros, né, para os diagnósticos. Mas pensando em doenças genéticas, não é só o médico geneticista, é um detalhe, tá? E as doenças genéticas agora estão na pauta por causa das doenças raras. Dia 28 agora de fevereiro, na verdade dia 29, mas como dia 29 só ocorre uma vez a 4 anos, é um dia raro, foi eleito Dia Internacional das Doenças Raras. E as doenças raras são raras individualmente. Se a gente somar todas, se estima que 13 milhões de brasileiros tenham alguma doença rara. Só que elas não são identificadas, tá? Então, nós precisamos, e agora as doenças raras foram incorporadas no SUS, elas são reconhecidas pelo SUS, tá? Então, tem centros de referência, serviços de referência sendo feitos. No Nordeste tem alguns, eu não estou me lembrando agora se Pernambuco tem, mas eu sei que Bahia tem, Ceará tem. Mas vejam que assim, ó, então precisa biólogo, biomédico, biotecnólogo, farmacêutico. Então, é o número, e fora os outros de saúde também, assim, enfermagem, psicologia, serviço social, tá? Então, está se criando uma residência multiprofissional em genética e em aconselhamento genético. Em genética, vai ser mais para o pessoal do laboratório, tá? O que é uma residência multiprofissional? Uma residência que a gente chama não médica, que serve para muitos profissionais dentro de estabelecimentos de saúde que vão dar esse treinamento, mas voltado a doenças raras, tá? Ou
doença rara, 80% é genética, mas a gente sabe que é um pouco mais, só que vamos deixar aqui os 80%. E em aconselhamento genético com essas outras profissões, biólogos, psicólogos, enfermeiros, etc., que têm na sua habilitação a possibilidade de aconselhamento genético. Só que precisa o treinamento. Então, a residência multiprofissional, mestrados profissionalizantes são feitos também para para esse tipo de profissional, tá? Para capacitação desse tipo de profissional. Ótimo, Lavínia. Acho que você pontuou bem, né, todos esses aspectos. Vamos aproveitar, vou fazer uma dedicação dessa nossa entrevista, né, dedicar todos os profissionais, aos portadores e aos familiares de quem tem as doenças genéticas raras, já que está próximo a esse dia. A gente normalmente até atrela algumas temáticas aqui a um dia, um acontecimento que a gente tem no mês relacionado a algo da genética. Então, acho que até a gente tem nessa conexão. E mais uma vez, assim, agradecer imensamente a você por estar aqui conversando com a gente, né, tratando desse tema. Foi muito melhor até do que eu imaginei, embora que eu já sabia que ia ser uma coisa maravilhosa. Você tem uma forma de falar fantástica, muito cativante, e acho que mostra também o papel de uma pesquisadora muito comprometida com o que faz e que tem aí uma carreira maravilhosa, né? Espelhando para todas nós que ainda estamos batalhando aí, né, por tudo isso, tentar alcançar alguma coisa assim, que a gente também possa ter algo, né? E, por exemplo, até falo particularmente que o podcast que a gente criou, ele tem também esse viés de alcançar um público externo, e é o que eu estou podendo fazer nesse momento para ter essa conexão, né, com as pessoas de fora aqui, necessariamente do mundo acadêmico. Então, agradeço imensamente, viu, Lavínia, por tudo aqui, pelo seu tempo também. E parabéns a vocês, Vilma, e o teu trabalho. Assim, esse podcast é sensacional. Parabéns. Tá joia.